meus amigos, estamos de volta nesse terceiro bloco deste programa. Nós, excepcionalmente, neste bloco, não vamos responder perguntas, porque nós estamos tratando de um assunto que é como a vida dos espíritos depois da morte. E nós estamos falando do conceito do céu, que eu falei no primeiro bloco, o conceito do inferno, que eu falei no segundo bloco. Mas houve criações religiosas, feitas principalmente pela Igreja Católica, que é o limbo e o purgatório, que foram criados para tentar ajustar os espíritos que morrem e que não têm direito ao céu, porque não são bons, mas também não têm direito ao inferno, porque não são tão maus assim. Então, eles criaram o limbo e o purgatório, que foi criado pela Igreja. O purgatório foi no ano 593 depois de Cristo. O limbo eu não tenho, com toda sinceridade, quando a Igreja Católica criou. O limbo seria um lugar onde as crianças que morreram ainda, crianças, que vão para lá. Mas criança, ela não cometeu nenhum erro e também não cometeu nenhum acerto. É uma pessoa, um espírito neutro, vamos assim dizer. E que vão para esse limbo, que eu, com toda sinceridade, não é lugar de sofrimento, mas também não é um lugar de bem-aventurança. É uma coisa muito mal explicada até hoje, dentro da própria teologia católica, esse tal de limbo. Mas o purgatório, não. Ele é criado e, infelizmente, desde que foi criado, ele foi uma fonte de renda financeira para a religião. Porque criou-se, junto com a criação do purgatório, as chamadas indulgências. E as indulgências eram orações, preces que os sacerdotes, os padres, as pessoas faziam naquela época, mas cobravam para isso. Tanto assim a coisa ficou tão escancarada, vamos dizer, tão imoral, que houve uma revolução dentro da igreja provocada por Lutero, que fez uma cisão exatamente em cima dessas tais indulgências que as pessoas compravam para sofrer menos no purgatório. Lutero não concordava com isso. E, por isso, ele fez uma reforma, vamos assim chamar, no catolicismo da época. Ele era monge católico, é bom que se diga. Ele fez uma reforma e, dessa reforma, surgiu o que nós chamamos de protestantismo hoje, que é o luteranismo, o calvinismo, os presbiterianos, uma corrente de cisão católica muito grande e muito eficiente. Bom, mas o que é o purgatório? Nós espíritas consideramos que existe um umbral, e que o umbral real é semelhante não ao inferno, mas ao purgatório. Porque o conceito cristão do inferno é uma condenação eterna. Nós espíritas não concebemos que um pai, que é Deus, possa condenar o seu próprio filho, que somos nós, eternamente. Não é possível. Não é possível. Deus, nós sabemos, é misericordioso. Ele dá quantas chances forem necessárias para os seus filhos progredirem e saírem dos erros. Mas nós erramos. Nós, às vezes, temos que ir purgar no lugar que nós chamamos de umbral, que é uma região que não tem luz, onde nós viveremos, ou vivemos, já vivi,
todo mundo já passou por lá, numas encarnações passadas aí, nós tivemos o sofrimento de moral, como no inferno dos pagões. O que nos faz sofrer é o arrependimento dos erros que nós fazemos. Não o arrependimento para recuperar, mas aquela mágoa, aquele remorso é a palavra mais certa. Remorso de ter cometido os erros. Isso nos faz sofrer lá no purgatório. Por quê? Porque nós ficamos com um clichê mental, repetindo aquele erro, recordando aquele erro, às vezes, 1000 vezes, sem podermos corrigi-los. Para corrigir, às vezes, só numa outra encarnação. Nós podemos nos livrar do umbral? Sim, podemos, desde que nós tenhamos lá no umbral mesmo, um arrependimento sincero e um forte desejo de reparar os nossos erros. Porque não basta arrepender. Nós temos que arrepender, nós temos que resgatar esse erro, mas para resgatar, nós temos que pagar esse erro. Então, são 3 coisas que estão ligadas uma à outra: arrependimento, resgate e pagamento. Está na Bíblia. Pagarás até o último centil dos seus erros. Jesus nos orientou assim. Então, nós, espíritas, entendemos que umbral é um lugar que existe sim, mas que nós temos possibilidade de, passando por ali, nos melhorarmos. Então, o Espiritismo, primeiro, não nega, nós confirmamos a penalidade futura. Nós podemos ser penalizados, sim. E o umbral é uma realidade. A segunda coisa, cada um segundo as suas obras. Está também nos evangelhos de Jesus. Nós é que nos levamos para o umbral, ninguém nos leva para lá. São os nossos erros que nós cometemos, é que nos fazem ir para o umbral. E também nos fazem sair de lá, desde que, conforme eu já disse, tenhamos um arrependimento e um desejo sincero de resgatar e pagar essa nossa dívida. E terceiro, o prazo de expiação está subordinado a um melhoramento nosso, não é eterno. Nós não acreditamos, o Espiritismo não acredita em condenação eterna. Porque é impossível cada um de nós acharmos que somos eternamente culpados. Um dia nós arrependemos, um dia nós manifestamos, nem que seja uma ponta de desejo de sermos melhores. E aí nós somos resgatados por equipes do plano espiritual comandados aqui no orbe terrestre por Maria Santíssima, Mãe de Jesus, para resgatar aqueles que já estão em vias de recuperação. E, finalmente, o Espiritismo não nega a condenação, aliás, o Espiritismo nega a condenação eterna, porque não é impossível um pai, que é Deus, condenar o próprio filho eternamente. E assim, meus amigos, nós encerramos este programa, Colunas de Luz, excepcionalmente hoje, com 3 blocos falando do mesmo assunto, sem responder perguntas. E nós queremos desejar a todos vocês um ano de 2019 cheio de graça e de realizações. Chamamos os nossos comerciais e agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.